Algo está prestes a mudar no seu espírito e você vai sentir no corpo. Você já parou para pensar por que algumas pessoas vivem uma vida cristã comum, morna, rotineira, enquanto outras parecem caminhar em outra dimensão espiritual? Por que alguns crentes vivem de derrota em derrota, enquanto outros vivem de vitória em vitória? A diferença não está na denominação, não está no tempo de conversão, não está na quantidade de cultos que você frequenta. A diferença está em uma única coisa: a presença manifesta do Espírito Santo. E hoje eu vou te revelar os 7 sinais bíblicos e proféticos que acontecem quando o Espírito Santo cai sobre uma vida. E quando você identificar esses sinais, você vai entender que não é emoção, não é psicologia, não é autossugestão. É o poder de Deus se movendo de forma real e transformadora. A Bíblia registra em Atos capítulo 2, versículo 2 a 4, o momento mais explosivo da história da igreja. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. De repente. Olha essa expressão. Eles não estavam esperando nada. Eles estavam apenas reunidos, orando, buscando. E de repente, o céu se abriu. De repente, o poder desceu. De repente, 120 pessoas foram transformadas em uma geração de fogo que virou o mundo de cabeça para baixo. E eu vim aqui hoje te dizer: o mesmo Espírito Santo que caiu naquele cenáculo há 2000 anos continua caindo sobre vidas hoje. Ele não mudou, ele não enfraqueceu, ele não aposentou. O problema é que muitos cristãos vivem uma vida religiosa sem poder. Vivem uma fé teórica sem experiência. Conhecem sobre Deus, mas não conhecem a Deus. Cantam sobre o Espírito Santo, mas nunca experimentaram o Espírito Santo. E por isso vivem frustrados, vazios, sem propósito, sem unção, sem autoridade espiritual. Mas isso vai mudar agora. Porque quando você entender esses 7 sinais e começar a buscar a presença de Deus com fome de verdade, você vai experimentar o que milhões de crentes nunca experimentaram: uma vida sobrenatural. Tem gente assistindo agora que está cansado de uma vida cristã medíocre. Você já tentou ser crente do jeito certinho, comportado, religioso, mas por dentro você está vazio. Você vai aos cultos, mas sai do mesmo jeito que entrou. Você lê a Bíblia, mas as palavras não penetram. Você ora, mas parece que suas orações não passam do teto. E você se pergunta: será que o problema é comigo? Será que Deus não me quer? E eu vim aqui te dizer: o problema não é Deus. O problema é que você está tentando viver uma vida cristã sem o combustível do Espírito Santo. É como tentar dirigir um carro sem gasolina. Você pode ter o melhor carro do mundo, mas se não tem combustível, você não vai a lugar nenhum. E o combustível da vida cristã é o Espírito Santo. Sem ele, você vai na força da carne. Com ele, você vai no poder de Deus. Deixa eu te contar o que aconteceu com os discípulos antes e depois do Espírito Santo cair. Antes do Pentecostes, os discípulos eram medrosos, inseguros, escondidos. Eles tinham andado com Jesus por 3 anos. Viram milagres, viram ressurreição, viram o próprio Cristo ressuscitado. Mas mesmo assim, eles estavam trancados em um cenáculo com medo dos judeus. Pedro, que havia negado Jesus 3 vezes, estava ali quebrantado, envergonhado, sem coragem de pregar. João, o discípulo amado, estava ali silencioso, sem ousadia. Todos eles estavam paralisados pelo medo, pela dúvida, pela insegurança. Eles tinham conhecimento, mas não tinham poder. Eles tinham informação, mas não tinham transformação. Mas algo mudou radicalmente quando o Espírito Santo caiu. A Bíblia diz que eles foram cheios.
não foram tocados de leve, não foram visitados, foram cheios. E quando você é cheio do Espírito Santo, não sobra espaço para medo, não sobra espaço para insegurança, não sobra espaço para timidez. Pedro, que 3 semanas antes havia negado Jesus diante de uma empregada, agora está de pé diante de milhares de pessoas, pregando com ousadia, com autoridade, com poder. E o resultado? 3.000 pessoas se converteram em um único dia. 3.000 almas foram salvas por causa de um homem cheio do Espírito Santo. Isso não é emoção. Isso não é coincidência. Isso é o poder de Deus operando através de um vaso disponível. E olha o que aconteceu depois. Atos capítulo 3 relata que Pedro e João subiram ao templo para orar. E na porta havia um homem coxo de nascença, com mais de 40 anos de idade, pedindo esmola. Pedro olhou para ele e disse: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda." E imediatamente os pés e tornozelos do homem se firmaram. Ele saltou, ficou em pé e começou a andar, saltando e louvando a Deus. Olha o detalhe: Pedro não tinha dinheiro, mas tinha algo muito mais valioso. Ele tinha o Espírito Santo, ele tinha poder, ele tinha autoridade. E por isso ele podia dizer: "O que tenho, isso te dou." Agora deixa eu te fazer uma pergunta. O que você tem para dar? Quando alguém se aproxima de você pedindo ajuda, pedindo oração, pedindo uma palavra, o que você tem? Você tem religião para oferecer ou tem poder? Você tem teorias teológicas ou tem experiência real com Deus? Você tem discursos bonitos ou tem unção? Porque o mundo não precisa de mais crentes teóricos. O mundo precisa de crentes cheios do Espírito Santo que carreguem a presença de Deus por onde passam. Que quando entram em um ambiente, o ambiente muda. Que quando oram por alguém, algo acontece. Que quando pregam, vidas são transformadas. E isso só acontece quando o Espírito Santo cai sobre você. E eu vou te mostrar agora os 7 sinais que provam que Ele está operando na sua vida. O primeiro sinal de que o Espírito Santo caiu sobre você é uma convicção profunda de pecado. Não estou falando de culpa religiosa. Não estou falando de condenação que paralisa. Estou falando de uma convicção santa que te leva ao arrependimento genuíno. Jesus disse em João 16, versículo 8: "Quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo." Essa é a primeira obra do Espírito Santo: convencer. E quando Ele te convence, você não consegue mais viver na hipocrisia. Você não consegue mais fingir que está tudo bem, enquanto por dentro você está em pecado. Você não consegue mais justificar comportamentos que você sabe que desagradam a Deus. Tem muita gente que vive uma vida cristã superficial porque nunca foi verdadeiramente convencida pelo Espírito Santo. Elas pecam e não sentem nada, mentem e dormem tranquilas, traem e continuam cantando no louvor. Vivem em imoralidade e ainda levantam as mãos no culto. Isso não é liberdade. Isso é insensibilidade espiritual. Isso é cauterização da consciência. E quando o Espírito Santo cai sobre uma vida, essa insensibilidade acaba. Você começa a sentir o peso do pecado. Você começa a perceber que aquilo que antes você achava normal, agora te incomoda. Aquela música que você ouvia, agora você não consegue mais. Aquele filme que você assistia, agora te traz inquietação. Aquela conversa que você participava, agora você se sente desconfortável. Por quê? Porque o Espírito Santo está te santificando. E junto com a convicção de pecado, vem um desejo intenso de santidade. Você não quer apenas parar de pecar. Você quer se parecer com Jesus. Você não quer apenas evitar o mal. Você quer buscar o bem. Você não quer apenas ir para o céu.
Você quer viver o céu aqui na terra. Isso é obra do Espírito Santo. Paulo diz em 2 Coríntios 3, versículo 18: E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Transformação. Essa é a marca do Espírito Santo. Ele não te deixa do jeito que você está. Ele te transforma. Ele te santifica. Ele te aperfeiçoa. E quando você começa a experimentar essa santificação, você percebe que não é esforço humano, não é força de vontade, não é disciplina religiosa. É o Espírito Santo operando em você, tanto o querer como o realizar. Você deixa de fazer as coisas por obrigação e passa a fazer por amor. Você deixa de obedecer por medo do inferno e passa a obedecer por amor ao céu. Você deixa de ser crente por tradição e passa a ser crente por convicção. E isso muda tudo, porque quando você é movido pelo Espírito Santo, sua vida cristã deixa de ser um fardo e se torna um prazer. Deixa de ser sacrifício e se torna privilégio. Deixa de ser religião e se torna relacionamento. E eu profetizo sobre você agora. O Espírito Santo está te convencendo. Ele está te santificando. E você vai experimentar uma transformação tão profunda que as pessoas vão perceber que tem algo diferente em você. O segundo sinal de que o Espírito Santo caiu sobre você é uma ousadia sobrenatural para testemunhar de Cristo. Antes do Pentecostes, os discípulos estavam escondidos. Depois do Pentecostes, eles estavam nas ruas pregando com autoridade. O que mudou? O Espírito Santo. Atos 1, versículo 8 diz: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Poder para testemunhar. Essa é uma das principais evidências da presença do Espírito Santo. Você deixa de ter vergonha do Evangelho. Você deixa de esconder sua fé. Você deixa de ser um crente camuflado que ninguém sabe que é cristão e passa a ser uma testemunha viva do poder de Deus. Tem muita gente que é crente há anos, mas nunca levou ninguém para Cristo. Nunca pregou o Evangelho. Nunca testemunhou. Por quê? Porque falta ousadia, falta poder, falta o Espírito Santo. Elas têm medo da rejeição, têm medo do que os outros vão pensar, têm medo de falar de Jesus e serem ridicularizadas. Mas quando o Espírito Santo cai sobre você, esse medo desaparece. Você ganha uma coragem que não é sua. Você ganha uma ousadia que não vem da carne. E você começa a falar de Jesus em todo lugar. No trabalho, na escola, na família, nas redes sociais, em qualquer lugar onde você estiver. Porque você entende que pessoas estão morrendo e indo para o inferno. E você tem a solução, o Evangelho de Cristo. A Bíblia relata em Atos 4, versículos 13 e 20, que Pedro e João foram presos e ameaçados pelas autoridades religiosas. Eles foram proibidos de pregar em nome de Jesus. E sabe qual foi a resposta deles? Julgai se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Porque nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Eles não podiam deixar de falar. Não era uma opção. Não era uma escolha. Era uma necessidade. Era uma urgência. Porque quando o Espírito Santo enche você, você não consegue ficar calado. Você não consegue ver o mundo perdido e ficar de braços cruzados. Você tem que falar. Você tem que testemunhar. Você tem que pregar. E essa ousadia não vem acompanhada de arrogância. Não é grosseria. Não é falta de sabedoria. É firmeza. É convicção. É autoridade espiritual. Você fala com amor, mas com verdade. Você fala com graça, mas sem negociar os princípios. Você não impõe, mas também não se cala. E o resultado?
é que vidas são alcançadas, pessoas são salvas, famílias são transformadas, porque o Evangelho continua sendo o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E você, cheio do Espírito Santo, se torna um canal desse poder. Então eu quero te perguntar: você tem essa ousadia? Você tem testemunhado de Cristo? Ou você tem vivido uma fé covarde, escondida e envergonhada? Se você quer ousadia, busque o Espírito Santo. Porque quando ele cai sobre você, você vai pregar até onde você nunca imaginou. Antes de eu continuar revelando os outros sinais, eu preciso que você faça algo profético agora. Se você está sentindo o Espírito Santo te tocando enquanto assiste esse vídeo, eu quero que você pause por um momento. Vá até os comentários e escreva: eu recebo o Espírito Santo. E depois escreva o número 7, porque são 7 sinais que você vai experimentar. Escreve lá agora: eu recebo 7. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho, porque Deus está liberando palavras poderosas que vão transformar a sua vida espiritual. Vai lá, deixa teu comentário profético e volta aqui comigo para continuar. O terceiro sinal de que o Espírito Santo caiu sobre você é uma compreensão profunda das Escrituras. De repente, a Bíblia, que era um livro fechado, se torna viva. Versículos que você lia há anos e não entendia agora fazem sentido. Profecias que eram misteriosas agora se revelam. Parábolas que eram confusas agora se iluminam. Por quê? Porque Jesus prometeu em João 14, versículo 26, o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O Espírito Santo é o professor. Ele é o revelador. Ele é quem abre o entendimento para as verdades espirituais. Tem gente que lê a Bíblia todos os dias e não entende nada. Lê como quem lê jornal. Lê como quem cumpre uma obrigação religiosa. E por isso não há transformação, não há revelação, não há impacto. Mas quando o Espírito Santo cai sobre você, a leitura bíblica deixa de ser monótona e se torna um encontro. Você abre a palavra e Deus fala diretamente com você. Você lê um versículo e ele salta da página para o seu coração. Você estuda uma passagem e o Espírito Santo te revela camadas de significado que você nunca tinha visto. Isso não é dom intelectual. Não é capacidade acadêmica. É unção. É revelação divina. Lucas 24, versículo 45, relata que Jesus, depois da ressurreição, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Abriu o entendimento. Essa é a obra do Espírito Santo. Ele abre o que está fechado. Ele ilumina o que está escuro. Ele revela o que está oculto. E quando você experimenta isso, você não quer mais largar a Bíblia. Você tem fome da palavra. Você tem sede de conhecer mais. Você acorda de madrugada querendo ler. Você passa horas estudando e o tempo voa. Porque você descobriu que a palavra de Deus não é religião, é vida. Não é doutrina fria, é encontro com o Deus vivo. E junto com a compreensão, vem a aplicação. Você não apenas entende, você obedece. Você não apenas conhece, você pratica. Você não apenas estuda, você vive. Tiago 1, versículos 22 a 25 diz: tornai-vos praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E o Espírito Santo não te dá a revelação para você guardar no coração. Ele te dá a revelação para você viver. E quando você começa a viver o que lê, sua vida se transforma. Seus relacionamentos mudam. Suas decisões são guiadas pela palavra. Seus valores são moldados pelos princípios bíblicos. E as pessoas ao seu redor percebem que você não é um crente comum. Você é alguém que conhece a Deus intimamente. Alguém que foi ensinado pelo próprio Espírito Santo.
O quarto sinal de que o Espírito Santo caiu sobre você é a manifestação de dons espirituais. Paulo escreve em 1 Coríntios 12, versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Manifestação. Isso significa que o Espírito Santo não fica escondido. Ele se manifesta, ele se revela. Ele opera através de você de forma visível, tangível, sobrenatural. E os dons espirituais são as ferramentas que ele usa para edificar a igreja e alcançar os perdidos. Tem muita gente que vive uma vida cristã sem nenhuma manifestação sobrenatural. Não profetizam, não têm palavra de conhecimento, não operam curas, não falam em línguas, não discernem espíritos. E por isso vivem uma fé limitada, natural, humana. Mas quando o Espírito Santo cai sobre você, ele distribui dons segundo a sua vontade. Você pode começar a profetizar coisas que você não sabia. Você pode ter conhecimento de situações que ninguém te contou. Você pode orar por enfermos e eles serem curados. Você pode falar em línguas estranhas como sinal da presença de Deus. Você pode discernir a presença de demônios e expulsá-los com autoridade. Isso não é fanatismo. Isso é bíblico. Isso é normal para uma igreja cheia do Espírito Santo. A Bíblia registra em Atos 19, versículos 11 e 12, que Deus fazia milagres extraordinários pelas mãos de Paulo, de maneira que até lenços e aventais que haviam tocado em seu corpo eram levados aos enfermos, e as doenças os deixavam e os espíritos malignos saíam. Extraordinários. Isso significa fora do comum. Isso significa sobrenatural. E isso acontecia porque Paulo era cheio do Espírito Santo. Ele não dependia da sua inteligência, não dependia da sua formação teológica. Ele dependia do poder de Deus operando através dele. E quando você se coloca na mesma posição de dependência, o mesmo Espírito que operou através de Paulo vai operar através de você. Mas tem algo importante. Os dons não são para exibição. Não são para você se sentir especial. Não são para você se exaltar. Paulo deixa claro em 1 Coríntios 13 que sem amor, os dons não têm valor. Você pode profetizar, mas se não tem amor, não serve para nada. Você pode operar milagres, mas se não tem amor, não edifica ninguém. Os dons são ferramentas, o amor é o combustível. E quando você opera nos dons com amor, vidas são transformadas, pessoas são curadas, famílias são restauradas, a igreja é edificada e Deus é glorificado. Então não tenha medo dos dons, não os rejeite por causa de abusos que você viu. Busque o Espírito Santo com sinceridade e ele vai te capacitar sobrenaturalmente para a obra do reino. E eu profetizo sobre você agora. Deus está liberando dons espirituais sobre a sua vida. Você vai começar a profetizar com precisão. Você vai receber palavras de conhecimento que vão impactar vidas. Você vai orar por enfermos e eles vão testemunhar cura. Você vai falar em línguas como nunca falou antes, porque o Espírito Santo está caindo sobre você neste momento. E quando ele cai, ele não vem vazio. Ele vem cheio de poder, cheio de dons, cheio de unção. Receba agora em nome de Jesus. O quinto sinal de que o Espírito Santo caiu sobre você é uma sensibilidade aguçada à voz de Deus. Você começa a ouvir Deus de forma clara. Não estou falando de vozes audíveis necessariamente, embora Deus possa falar assim também. Estou falando de uma percepção interna, uma convicção profunda, uma direção clara que vem do Espírito Santo. Jesus disse em João 10, versículo 27, As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ouvir a voz de Deus não é privilégio de profetas ou pastores. É direito de todo filho de Deus que é cheio do Espírito Santo. Tem muita gente que vive uma vida cristã sem direção. Elas tomam decisões baseadas em emoções. Tomam decisões baseadas em conselhos humanos. Tomam decisões baseadas em circunstâncias.
e por isso vivem errando, entrando em relacionamentos errados, aceitando empregos errados, fazendo investimentos errados, mudando de cidade na hora errada. E depois sofrem as consequências e perguntam: por que Deus permitiu isso? Mas a pergunta certa é: por que eu não busquei a direção de Deus antes? Porque quando você é cheio do Espírito Santo, você não toma decisões sozinho. Você consulta a Deus. Você busca a direção dele e ele te guia pelo caminho certo. Romanos 8, versículo 14 diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Guiados. Isso significa que o Espírito Santo te direciona. Ele te mostra por onde ir. Ele te alerta sobre os perigos. Ele te confirma as decisões certas. E você precisa aprender a ser sensível a essa voz. Como? Através da oração, através do jejum, através da meditação na palavra, através da adoração. Quanto mais tempo você passa na presença de Deus, mais você reconhece a voz dele. E quando você reconhece, você obedece. E quando você obedece, você prospera. A Bíblia relata em Atos 16, versículos 6 a 10, que Paulo e seus companheiros tentaram ir para a Ásia pregar, mas foram impedidos pelo Espírito Santo. Depois, tentaram ir para Bitínia, e novamente o Espírito não permitiu. E então Paulo teve uma visão de um homem da Macedônia pedindo ajuda, e imediatamente eles entenderam que Deus os estava direcionando para lá. E foi na Macedônia que aconteceu um dos maiores avivamentos registrados em Atos. Por quê? Porque eles foram sensíveis à direção do Espírito Santo. Eles não insistiram nos seus planos. Eles se renderam aos planos de Deus. E os planos de Deus são sempre melhores. Então eu quero te fazer uma pergunta. Você está sendo sensível à voz de Deus? Ou você está tão ocupado, tão distraído, tão barulhento por dentro que não consegue ouvir? Desligue a televisão. Desligue as redes sociais. Desligue o som do mundo. E entre no silêncio da presença de Deus. E ali, no secreto, você vai ouvir. Você vai sentir. Você vai saber. Porque o Espírito Santo fala. Ele direciona. Ele guia. E quando você aprende a ouvi-lo, sua vida flui. Suas decisões são acertadas. Seus caminhos são prósperos. Porque você não está andando às cegas. Você está sendo guiado pelo Espírito de Deus. O sexto sinal de que o Espírito Santo caiu sobre você é um amor genuíno pelas pessoas. Não um amor seletivo que só ama quem te ama. Não um amor superficial que só ajuda quando é conveniente. Mas um amor sobrenatural que vem do próprio coração de Deus. Romanos 5, versículo 5 diz: a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Derramado. Isso significa que não é você tentando amar na força da carne. É o Espírito Santo derramando o amor de Deus em você, e esse amor transborda para as pessoas ao seu redor. Quando o Espírito Santo cai sobre você, você começa a enxergar as pessoas com os olhos de Deus. Aquele mendigo na rua deixa de ser invisível. Aquele colega de trabalho chato deixa de ser insuportável. Aquele familiar que te magoou deixa de ser seu inimigo. Você começa a ter compaixão. Você começa a interceder. Você começa a servir. Você começa a perdoar. Porque o amor de Deus está operando em você. E esse amor não é baseado em sentimentos. É baseado em decisão. É um amor ágape, que ama mesmo quando dói, que perdoa mesmo quando é difícil, que serve mesmo quando não é reconhecido. E esse amor transforma vidas, porque quando as pessoas veem Jesus em você, elas querem Jesus para elas. E o sétimo sinal de que o Espírito Santo caiu sobre você é poder para vencer o pecado. Não estou falando de perfeição, estou falando de vitória.
Romanos 8, versículo 13 diz: Se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Mortificar os feitos do corpo. Isso significa matar o pecado antes que ele mate você. E você não faz isso sozinho. Você faz isso pelo poder do Espírito Santo. Aquela tentação que antes te dominava, agora você vence. Aquele vício que antes te escravizava, agora você é livre. Aquele pensamento impuro que antes te bombardeava, agora você rejeita. Por quê? Porque o Espírito Santo te capacita. Gálatas 5, versículo 16 diz: Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Andar no Espírito. Isso é viver na dependência dele. Isso é buscar ele todos os dias. Isso é se render a ele em todo momento. E quando você faz isso, a vitória é garantida. Você não vai viver sem tropeços, mas você não vai viver na prática constante do pecado. Você vai cair, mas vai levantar. Vai errar, mas vai se arrepender. Vai ser tentado, mas vai resistir. Porque você tem o Espírito Santo habitando em você, te fortalecendo, te santificando, te transformando dia após dia. E esse é o sinal mais poderoso. Uma vida que está sendo progressivamente transformada à imagem de Cristo. Uma vida que não está estagnada. Uma vida que está crescendo. Uma vida que está vencendo. Uma vida que está glorificando a Deus. Então eu quero que você analise agora. Quantos desses 7 sinais você está experimentando? Você tem convicção de pecado e desejo de santidade? Você tem ousadia para testemunhar? Você tem compreensão das Escrituras? Você tem manifestação de dons? Você tem sensibilidade à voz de Deus? Você tem amor genuíno? Você tem poder para vencer o pecado? Se a resposta for sim para a maioria, glória a Deus, você está cheio do Espírito Santo. Mas se a resposta for não, você precisa buscar um derramamento fresco. Você precisa pedir que Deus encha você de novo. Porque a vida cristã sem o Espírito Santo é vazia, é religiosa, é sem poder. Mas com Ele, é gloriosa, é sobrenatural, é transformadora. E eu profetizo sobre você agora. O Espírito Santo está caindo sobre a sua vida neste exato momento. Você vai experimentar todos esses 7 sinais de forma poderosa. Sua vida nunca mais será a mesma. Agora eu quero fazer uma oração profética e poderosa sobre a sua vida. Não importa onde você está. Não importa a hora que você está assistindo isso. O Espírito Santo está presente agora. Ele quer cair sobre você. Ele quer te encher. Ele quer te transformar. Então pare o que você está fazendo. Coloque a mão no peito. Abra o seu coração e receba essa oração comigo. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, eu clamo agora pelo derramamento do Espírito Santo sobre cada vida que está assistindo essa palavra. Senhor, Tu conheces cada coração, Tu conheces cada necessidade, Tu conheces cada vazio, Tu conheces cada sede espiritual. E eu peço, Senhor, que assim como Tu derramaste o Teu Espírito no dia de Pentecostes, Tu derrame agora sobre cada filho Teu que está clamando, que está buscando, que está desejando ser cheio. Eu decreto que o mesmo poder que caiu naquele cenáculo está caindo agora neste momento. Eu decreto que vidas estão sendo tocadas, corações estão sendo quebrantados, espíritos estão sendo renovados, em nome de Jesus. Senhor, eu libero agora os 7 sinais do Espírito Santo sobre cada pessoa. Eu decreto convicção de pecado que leva ao arrependimento genuíno e à santidade. Eu decreto ousadia sobrenatural para testemunhar de Cristo sem medo, sem vergonha, com autoridade. Eu decreto compreensão profunda das Escrituras, revelação que transforma, sabedoria que edifica. Eu decreto manifestação de dons espirituais, profecias precisas, palavras de conhecimento, curas, línguas, discernimento, operação de milagres.
Eu decreto sensibilidade aguçada à voz de Deus, direção clara para toda decisão, orientação divina para todo caminho. Eu decreto amor genuíno derramado nos corações, compaixão pelas almas perdidas, perdão pelos que magoaram, serviço aos necessitados. E eu decreto poder para vencer o pecado, vitória sobre toda tentação, libertação de todo vício, santificação progressiva até o dia de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Pai, eu repreendo agora todo espírito de frieza espiritual, todo espírito de mornidão, todo espírito de religiosidade vazia, todo espírito que está tentando impedir o derramamento do Teu Espírito sobre essas vidas. Eu amarro essas potestades, eu quebro essas cadeias, eu derribo essas fortalezas e eu libero fogo do céu. Fogo purificador, fogo renovador, fogo que queima tudo o que não é de Deus e acende tudo o que é. Que cada pessoa que está assistindo sinta o calor da Tua presença agora. Que cada pessoa seja batizada com fogo. Que cada pessoa seja revestida de poder. Porque Tu és o mesmo Deus. Tu és o mesmo Espírito Santo. E Tu não mudaste. Em nome de Jesus. Senhor, eu profetizo que a partir de hoje, a vida dessas pessoas nunca mais será a mesma. Elas não vão mais aceitar uma vida cristã medíocre. Elas não vão mais se contentar com migalhas. Elas vão buscar a plenitude do Teu Espírito. Elas vão clamar de madrugada. Elas vão jejuar com propósito. Elas vão adorar com intensidade. E Tu, Senhor, vais responder. Tu vais encher. Tu vais usar. Porque Tu és fiel. Tu és poderoso. E Tu não rejeitas ninguém que vem a Ti com coração sincero. Então eu decreto, sejam cheios do Espírito Santo agora, recebam poder agora, sejam transformados agora. Em nome de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém e amém. Se você sentiu o toque do Espírito Santo agora, se algo se moveu dentro de você, se você foi tocado por essa palavra, eu quero que você vá nos comentários e escreva: fui cheio do Espírito Santo. Declare isso, profetize isso sobre a sua vida, porque quando você declara com a boca, o céu confirma, e Deus vai honrar a sua fé. Escreve lá agora: fui cheio do Espírito Santo. E se você experimentou algum desses 7 sinais enquanto assistia a esse vídeo, conta nos comentários. Compartilha o que Deus fez, porque o seu testemunho vai fortalecer a fé de outras pessoas. E eu quero te dar um conselho prático agora. Se você quer continuar cheio do Espírito Santo, você precisa cultivar a presença de Deus diariamente. Não é um evento único, é um estilo de vida. Paulo disse em Efésios 5, versículo 18: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos, isso está no presente contínuo. Significa, continuem sendo cheios, continuem buscando, continuem se renovando. Como? Através da oração constante, através da leitura bíblica diária, através do jejum regular, através da adoração sincera, através da comunhão com outros crentes cheios do Espírito, através da obediência imediata à voz de Deus e através do testemunho ousado do Evangelho. Você não pode se encher do Espírito Santo uma vez e achar que isso é suficiente para o resto da vida. Você precisa de um derramamento fresco todos os dias. Você precisa renovar a unção. Você precisa reabastecer, porque a vida cristã é uma batalha constante. O inimigo não descansa. O mundo está sempre tentando te seduzir. A carne está sempre tentando te dominar. Mas quando você está cheio do Espírito Santo, você tem poder para resistir. Você tem força para vencer. Você tem graça para perseverar. Então não deixe a chama se apagar. Não deixe a unção esfriar. Não deixe o fervor diminuir. Continue buscando. Continue clamando, continue se rendendo
e Deus vai continuar enchendo. Eu quero te lembrar também de uma verdade importante. O Espírito Santo não é uma energia impessoal. Ele não é uma força cósmica. Ele é uma pessoa. Ele é Deus. E como toda pessoa, ele pode ser entristecido. Efésios 4, versículo 30 diz: E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Como você entristece o Espírito Santo? Através do pecado deliberado, através da rebeldia, através da desobediência consciente, através da dureza de coração, através da ingratidão, através da negligência espiritual. Então tenha cuidado. Não brinque com as coisas de Deus. Não ignore a voz dele. Não resista às convicções dele. Porque quando você entristece o Espírito Santo, a unção se afasta, o poder diminui, a sensibilidade esfria e você volta para uma vida cristã sem vida. Mas tem uma boa notícia. Se você entristeceu o Espírito Santo no passado, você pode se arrepender hoje. Você pode voltar. Você pode pedir perdão. E Ele vai te restaurar. Porque Deus não guarda rancor. Ele não fica de mal. Ele te ama com amor eterno. E quando você vem com o coração quebrantado, Ele te abraça de novo. Ele te enche de novo. Ele te usa de novo. Porque o Deus que nós servimos é o Deus das novas chances. É o Deus da restauração. É o Deus que não desiste de você. Então, se você se afastou, volte agora. Se você esfriou, aqueça-se de novo. Se você perdeu a unção, busque um novo derramamento. Porque nunca é tarde demais para voltar aos braços do Pai. Eu encerro essa palavra com uma certeza profética no meu coração. Você foi marcado pelo Espírito Santo hoje. Algo mudou na sua vida espiritual. Você não vai mais aceitar uma vida sem poder. Você não vai mais se conformar com uma fé religiosa. Você vai buscar a plenitude de Deus. Você vai clamar por um derramamento fresco. E Deus vai responder. Ele vai encher você. Ele vai usar você. Ele vai fazer de você uma testemunha poderosa do Evangelho. E onde você passar, vidas vão ser transformadas. Enfermos vão ser curados. Cativos vão ser libertos. Perdidos vão ser salvos. Porque você não vai mais ser um crente comum. Você vai ser um crente cheio do Espírito Santo. E isso faz toda a diferença. Então levanta a cabeça, abre o teu coração, estende as tuas mãos e recebe agora um derramamento fresco do Espírito Santo. Recebe unção nova, recebe fogo novo, recebe poder novo, recebe dons novos, recebe direção nova, recebe amor novo, recebe vitória nova, em nome de Jesus Cristo. Se você recebeu, dá glória a Deus agora mesmo onde você está. Exalta o nome dEle, porque Ele é digno, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso. E Ele acabou de te encher do seu Espírito Santo. Deus abençoe você poderosamente. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ser cheio do Espírito Santo. E vamos juntos viver uma vida sobrenatural, cheia de poder, cheia de unção, cheia da presença manifesta de Deus. Um forte abraço e que a paz do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com você hoje e para sempre. Até o próximo vídeo. Fique na paz do Senhor. A sua transformação começa agora. Motivação em Focus, inspirando uma geração de vencedores.